A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje é dia de nós meditarmos o Salmo 137. E esse salmo, diferente dos irmãos dele, diferente dos anteriores, ele é um salmo triste. Ele é um salmo que vai descrever a tristeza do cativeiro da Babilônia e a tristeza do salmista e do povo, né? Não apenas com o cativeiro, com a prisão, mas também com a traição dos povos vizinhos que cooperaram, que ajudaram naquele momento em que ele havia sido preso. Então, nas próximas linhas em que nós vamos meditar, nós vamos perceber a tristeza do salmista, a ira do seu coração e a saudade que ele tem da sua casa, porque o cativeiro babilônico, ele foi resultado da desobediência. E quando eu digo que ele foi resultado, não pense que eu estou concordando, né? Puxa, que bom que eles foram levados escravos para a Babilônia, eles mereceram, não é isso? É apenas para te explicar por que é que eles foram presos. O Senhor os abandonou? O que foi que aconteceu? Como o povo de Deus estava sofrendo e foi levado escravo? Que situação foi essa? Bom, se você vai ler lá, por exemplo, em 2 Reis, eu não vou ler, ok? Mas se você vai ler 2 Reis, por exemplo, você vai acompanhar a partir do capítulo 25, uma partezinha que vai falar sobre o cativeiro de Judá. E você pode ler, na verdade, nas histórias dos reis, todo esse processo de decadência do povo, de afastamento de Deus. E quanto o Senhor foi muito bondoso, sempre enviando profetas e mensageiros e buscando atrair o coração e lembrar o povo de que se eles andassem como o povo de Deus, tudo seria bem sucedido, mas que se eles afastassem, se eles buscassem outros caminhos, que a consequência daquela dureza de coração seria realmente o cativeiro. E o Senhor avisou isso diversas vezes, por diversos profetas, né? Mas o povo, infelizmente, não ouviu a voz do Senhor. E por conta disso, eles foram levados cativos. Então, inicialmente, através de um cerco em Jerusalém, que aconteceu ali em torno de 597 a.C., depois a destruição da cidade em 586 a.C., veja que foi acontecendo aos poucos. E o cativeiro só foi terminar muito tempo depois, né, em 538 a.C., quando o rei persa, Ciro, assinou um documento dizendo, ok, vou começar a permitir o retorno para Judá e a reconstrução do templo e tudo mais. Então, esse momento que o Salmo retrata é um momento de dor. E, embora seja um momento de dor que foi causado pelas próprias atitudes do povo, eles escolheram abandonar o Senhor. Isso não significa que a gente vá simplesmente olhar para esse salmo e pensar, viu, olha só, aí está sofrendo porque fez coisa errada. Não, nós devemos olhar para esse salmo e entender a dor do salmista, entender a dor do povo, entender a dor que é posterior a uma escolha errada. Quando nós trilhamos um caminho que o Senhor nos advertiu de antemão, seja através das pessoas, seja através da palavra, e também esse salmo nos fala de esperança, porque nós conhecemos a história. O Senhor realmente ouviu a oração do seu povo e restaurou aquele povo. Eles foram levados para o cativeiro, sim, passaram por momentos muito difíceis. Como eu disse a princípio, eles tiveram a tristeza de ver os seus irmãos traindo eles no momento, aqueles que escapavam dos exércitos da Babilônia e tentavam fugir, eles eram mortos pelos seus vizinhos. Então, assim, eles tiveram esse gosto de tristeza. Mas, por outro lado, traz esperança saber que Deus ouviu a oração e o clamor deles, e o Senhor realmente executou justiça e juízo e trouxe eles de volta da terra da sua prisão. Então, agora você entende que esse salmo ele é um salmo triste, por quê? Porque o povo estava preso, o povo estava escravizado, não tinha motivo de alegria. Então vamos começar? Salmo 137 fala assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Sião é Jerusalém, tá bom? Então, imagine essa cena, né? O salmista
produzindo essa canção, talvez falando de uma situação real que aconteceu com ele ou com todo o povo sentado à beira do rio, ou simplesmente ele produzindo algo que nos faça entender que eles estavam lá como escravos e que a tristeza do coração deles não era apenas a situação da escravidão, mas a saudade de casa, a saudade de um tempo em que eles não aproveitaram, nem sabiam que eram felizes e que poderiam ter sido mais felizes se andassem com Deus. Versículo 2. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Pausa aqui. O salmista, então, ele vai trazer para a gente um relato. Eles estavam tristes. A impressão que dá é que eles se sentavam e choravam ali no rio, ou no momento de descanso, ou no momento de caminhada, porque existem rios que cortam ali a Babilônia, então eles poderiam estar caminhando e se sentando e então começando a chorar. Mas ele vai dizer para nós que aqueles que haviam capturado eles, aqueles que estavam ali sobre os seus opressores, né, aqueles que estavam ali sobre o comando, pediam que eles cantassem as canções lá de Sião. E eles estavam com os seus instrumentos, eles puderam sair vamos dizer assim, para o cativeiro levando algumas coisas. Então, eles penduraram as suas harpas, eles eram os músicos. E agora, se você toca algum instrumento, né, eu quero que você saiba, para nós que não tocamos, que alegria é quando alguém toca um violão, que alegria é quando alguém sabe tocar um piano, um teclado ou um pandeiro. Sempre é muito gostoso cantar só com a voz, mas quando tem um acompanhamento de instrumento, realmente traz uma alegria. E aqui, esses que eram os responsáveis, né, que tinham a habilidade de tocar e cantar e trazer alegria em qualquer ambiente onde eles estivessem, eles estavam tristes, cansados, amargos. Então, a ideia de pendurar as harpas é como se fosse deixar à parte algo que antes era motivo de alegria e agora eu já não quero mais tocar porque eu estou triste. Triste por fora e triste por dentro, se é que você me entende. E eles não tinham condições de fazer isso, de cantar e de obedecer os seus opressores. Versículo 4. Como poderemos cantar? E aqui, escute, aqui o salmista para de relatar para a gente a vivência dele, e ele começa a perguntar e dizer o que está do lado de dentro. Até então ele está chorando na beira do rio, pendurando a sua harpa e escutando os seus opressores pedir algo. Mas aqui ele põe o coração dele para fora e ele diz, versículo 4, como poderemos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? A pergunta não é como no sentido de que jeito que eu faço? Pega a harpa, dedilha, coisa e tal. Não é esta a pergunta, né? Como que eu vou cozinhar se eu estou triste? Fácil, pega a panela, o azeite, enfim. Não, a pergunta é com que condição? De que maneira eu vou fazer se aquilo que está dentro de mim não me motiva a fazer o que eu sempre gostei de fazer, que foi cantar? Então ele está dizendo como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E aí ele vai falar coisas que são duras agora. Se prepara, ele fala que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Então agora nós entendemos um pouco do que está no coração do salmista. Ele, quando fala da mão direita, né, a mão da produtividade, não que os canhotos não produzam com a mão esquerda, mas no sentido geral, né, a mão direita é a mão do trabalho, é a mão do agir. E ele fala que essa mão fique ressequida se eu me esquecer de você, Jerusalém. Ou que eu não possa mais cantar, que a minha língua se apegue ao céu da boca. Por quê? Porque cantar canções de alegria fora de Jerusalém significava para o salmista como uma desonra. Até porque no versículo 4, ele diz para nós quais são as canções. Eles cantavam as canções do Senhor. Então, para eles, para o salmista, era mais do que cantar músicas. Olha, deixa eu me alegrar aqui com uma música. Não. Cada música, cada canção era uma canção do Senhor. Portanto, o salmista vai dizer que eu não possa mais fazer nada com a minha mão direita, que não saia a voz da minha boca se eu me esquecer de Jerusalém. E aqui ele está afirmando a sua fidelidade à terra do Senhor, a sua fidelidade não somente à geografia, né, ao lugar que o Senhor escolheu, mas ao povo que o Senhor formou naquela terra. E também a posição dele. A posição dele era cantar ao Senhor.
e não alegrar homens. E aí no versículo 7, ele se dirige ao Senhor. Agora ele não está mais falando, não está mais relatando um acontecimento, mas ele se vira para Deus, ele fala Senhor. Né? Versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Então aqui, o salmista está se lembrando do que os edomitas, né, os descendentes de Esaú, os seus vizinhos, vamos falar dessa maneira, né, os povos vizinhos, eles estavam declarando o quê? Que sejam mortos mesmo, que Sião seja destruída, que seja totalmente arrasada. E aqui o salmista está falando para o Senhor: Pai, se lembra disso. Se lembra de que nós fomos não apenas trazidos para o cativeiro, mas nós fomos traídos pelos nossos vizinhos. E se você vai para Obadias capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 14, você lê um pouquinho do que foi que os edomitas fizeram. Diz aqui: por causa da violenta matança que você fez contra Jacó, seu irmão, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e os estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia sequer ter olhado para o sofrimento dele no dia da desgraça. Não devia ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Pausa não, vou ler mais um. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Não devia ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Essa palavra proferida por Obadias, da parte de Deus, era uma palavra de juízo para dizer: você se levantou contra o meu povo, você não devia ter feito isso. Porque ainda que o cativeiro tenha sido consequência da desobediência do povo e fosse juízo de Deus contra o povo, porque eles abandonaram o Senhor, todavia o Senhor nunca deu o direito para que os vizinhos batessem palmas e falassem bem feito. O Senhor não se agrada daquele que ri da desgraça alheia e fala: olha lá, paga, isso mesmo, tem que acontecer. Deus não se agrada disso. Quando o Senhor está corrigindo um filho, né, quando o Senhor estava corrigindo Israel, como um pai corrige o seu filho, não era papel dos vizinhos, né? Aplaudir e saquear e tratar com maldade e fazer tudo aquilo que nós acabamos de ler em Obadias. Se você quiser, acompanhe. Se você perdeu, é Obadias 1, do versículo 10 até o versículo 14. Aí, versículo 8 do Salmo 137. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele, ou bem-aventurado, dependendo da versão da Bíblia que você está lendo, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Uau! Muito forte, né? Eu sei que é forte e eu imagino você falando: meu Deus do céu, olha o que o salmista está falando. Sim, ele vira, da partir do versículo 8, ele se dirige agora à Babilônia. Antes ele falou aos edomitas, né? Versículo 7, aos vizinhos que foram traíras, né? Que traíram eles. Mas aqui no versículo 8, ele se dirige à Babilônia. E quando ele diz, bem-aventurado ou feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, aí no versículo 2, embora isso pareça bem duro, eu quero que você saiba que lá em Deuteronômio 7, o Senhor fala que ele executa o juízo. Deuteronômio 7:10 fala assim, ó: todavia, aqueles que o desprezam retribuirá, aqueles que o desprezam retribuirá com destruição, e ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Está falando do Senhor e está falando daqueles que desprezam a Deus. E aqueles que se levantaram contra o povo estavam desprezando a Deus. Porque o povo podia estar num período de correção por conta da sua desobediência, mas ele ainda era povo de Deus. É aquela coisa assim: é meu filho, eu educo. Não venha você querer educar meu filho ou você falar mal do meu filho. Aqui quem governa sou eu. E o Senhor disse em Deuteronômio: eu retribuo. Ninguém me despreza e fica ileso. Não importa o tempo que passe, o juízo vem. Então,
aqui o salmista ele vai dizer que venha a retribuição, né? Que seja feliz aquele que retribuir toda a maldade que a Babilônia está trazendo sobre mim. E então, se você vai lá em Jeremias 51, 56, o profeta vai dizer algo da parte de Deus. Versículo 56 fala: um destruidor virá contra a Babilônia. Os seus guerreiros serão capturados e os seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente. Então, o que nós vemos aqui, por mais que seja duro, e eu entendo você pensando assim, meu Deus, catar o filho e despedaçar contra uma rocha, sim. As guerras, e imagina só as atrocidades que foram feitas contra o povo, que muitas vezes não estão relatadas. Quando eles entravam para saquear e destruir uma cidade, muitas vezes não era simplesmente aquela coisa de matar rapidamente os prisioneiros ou pegar alguns para serem escravos. Tinha muita maldade, tinha muita matança, tinha muita tristeza. Então, aqui nós vemos o coração do salmista aberto, a sua ferida, a sua dor exposta. E óbvio que enquanto o salmista ele tem um coração voltado para a vingança, pela dor que ele está sentindo, pela saudade, pela tristeza, por todos os maus tratos, nós sabemos que em Cristo nós somos chamados a uma atitude diferente. Nós sabemos que a nova aliança nos ensina a orar pelos que nos perseguem. Jesus foi para nós o exemplo do se alguém te bater numa face, dá a outra, né? Então, nós sabemos que nós devemos buscar o perdão de Deus quando erramos e devemos orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Como Estevão fez quando estava sendo apedrejado, ele disse: Pai, não cobra deles esse pecado, eles não sabem o que fazem. E nós podemos ver isso lá no livro de Atos. Mas aqui, o que nós vemos é o coração do salmista em dor. E se fosse para nós aplicarmos para a nossa vida esse salmo, eu diria: talvez você esteja nesse exato momento aí em um cativeiro. Você esteja como o povo que estava preso. Talvez você tenha cometido alguma atitude no passado errada, alguma decisão que você tomou te levou para um caminho em que nesse exato momento você está vivendo a dor. A dor da saudade do que você teve e perdeu, a dor de ter desobedecido a Deus ou de ter feito algo que feriu pessoas que te amavam e agora você não tem mais como voltar atrás. Então, essa dor latente no coração de Senhor, por que eu fiz o que eu fiz? E agora não dá mais para voltar atrás, né? Essa dor ela é muito grande. É não só o arrependimento, mas é aquela dor que fica no nosso peito durante o arrependimento. E enquanto nós estamos no processo para voltar para o lugar da restauração, porque Deus levou o povo para a restauração. Então, acho que minha palavra para você, juntamente com esse salmo, é: Deus, ele pode restaurar tudo e qualquer coisa diante de um coração arrependido. Talvez ele não venha a dar a você aquilo que você perdeu, porque talvez você tenha destruído tanto as pontes que te levam para o caminho que você não tem mais como voltar. Mas para Deus não tem impossíveis. Então ele pode curar o seu coração, ele pode mudar a sua vida, ele pode fazer a sua esperança ser renovada, ele pode te dar forças para recomeçar. E você vai semear uma nova semente para ter uma nova colheita. Então, que você saia desse salmo sabendo que, apesar do momento de dor existir, apesar de essa sensação de cativeiro, de sentar e chorar e falar: Deus, não tenho alegria, não consigo fazer aquilo que fui feito para fazer. Como os caras aqui que estavam com seus instrumentos e falavam: eu não vou cantar a canção do Senhor, eu não estou bem. Mas que você saiba que é hora de recomeço. Eu não quero que você pare neste salmo. Se a condição da sua vida está nesse salmo agora, hoje é o dia de falar assim: ok, Deus, eu quero o próximo capítulo da minha vida. Eu vou pegar a minha harpa, ou seja, eu vou pegar aquilo que o Senhor me ensinou a fazer e eu vou caminhar. E nesse período em que eu ainda estou vivendo as consequências da atitude que eu cometi ou da atitude que cometeram comigo, né? Porque às vezes você é a vítima, de repente você é o justo que foi levado para cativeiro babilônico porque todos os outros pecaram, eu não sei. Mas que você possa, em nome de Jesus, caminhar, retomar os projetos, voltar a trabalhar, cuidar de você mesmo, cuidar do seu físico. Você vai tomar um banho dos pés à cabeça, você vai se arrumar e você vai falar: Deus, hoje eu começo uma nova fase. É a fase em que eu já vou começar a cantar louvores ao Senhor de alegria, esperando o dia em que essa situação toda será removida da minha vida. E você vai trabalhar em parceria com o Senhor para que tudo seja diferente. Chega de ficar
nesse lugar escuro da alma, né? Não estou nem falando de você estar aí numa sala escura, mas estou falando de dentro de você. A sua língua, a sua mão não está ressequida e a sua língua não está pegada ao céu da boca. Então você vai orar ao Senhor hoje. Você chore diante de Deus se precisar. Derrame diante do Senhor o seu arrependimento. Pai, eu me arrependo do que eu fiz. Senhor, eu fico triste pelo que fizeram comigo. Mas, Senhor, eu quero pegar essa harpa e eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu vou trabalhar para reconstruir, juntamente com o Senhor, a tua vontade perfeita na minha vida. E que você saia desse salmo dessa maneira, fortalecido e cheio de fé, e não com a tristeza que nós lemos esse salmo, mas que você saia olhando para frente, olhando para o futuro, e você vai trabalhar por isso. O povo estava cativo e as coisas mudaram quando Deus permitiu que o rei assinasse o documento para que eles pudessem começar a voltar e reconstruir. Você vai começar a reconstruir hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!